Salve, meu querido, tudo certo? Vamos para um react aqui do Luiz José Cobori, né? Falei Luiz errado. É José Cobori. O fim do capitalismo está próximo? Está chegando uma nova crise, segundo Cobori. Ele vem falando sobre isso e a gente vai ver o que ele tem aqui como é que seria? Perspectiva? Pode ser. Ele que vem do mercado financeiro vai ter uma visão bem interessante aí para quem curte o mercado financeiro, né? Então vamos lá para ver. Você acha que a gente está chegando no fim da linha do capitalismo, pelo menos dessa forma de capitalismo? Você prevê alguma coisa que vai acontecer alguma grande crise no sentido de... Você falou que hoje vale mais a pena você deixar 1 milhão parado, rendendo juros e ganhando esse dinheiro sem fazer nada do que, de fato, botar ele na economia. Eu imagino que isso tem um teto, né? Até onde um dinheiro vai continuar gerando dinheiro infinitamente, em algum momento pode dar algum problema. E eu vejo muita gente falando que isso aí já está começando a chegar num fim da linha. Você vê isso também ou você acha que são os ciclos do capitalismo que vão continuar acontecendo e quem está no topo vai continuar acumulando dinheiro? Na realidade, a crise ele é inerente ao capitalismo. O capitalismo não vive sem crise, né? Justamente por Ó. essas contradições, né? Então você tem a contradição, que eu sempre tento explicar de forma didática, entre produção e realização, né? Então, uma empresa, para ela aumentar muito a produção, ela precisa, e ter retorno, obviamente toda empresa quer ter cada vez retornos maiores, ela precisa reduzir o fluxo de capital de quem interage com ela, o fluxo de caixa de quem interage com ela, né? Então, se você olhar numa demonstração financeira de qualquer empresa, que é simples, né? Você parte lá da receita bruta, paga imposto sobre venda, receita líquida, né? Aí você tem o custo do produto, digamos, você só revenda um produto, você tem o custo daquele produto, né? Se você for um comércio, sei lá, você é uma loja de telefones, né? Então você tem lá o custo do telefone que você comprou do fabricante, você tem o lucro bruto, aí você vem as despesas operacionais, né? Para a sua empresa funcionar. A principal delas é salários, né? Despesa de pessoal. E aí você vem lá lucro operacional, despesa financeira, se você está alavancado, você pediu dinheiro emprestado, você tem um fluxo da despesa financeira e chega no lucro líquido. Então, o que interessa para o dono do capital é o lucro líquido, que é o que a gente chama da margem líquida, é aquilo que sobra no final, depois de eu pagar todo mundo. Paguei meu fornecedor, paguei imposto, né, paguei o governo, se eu tenho credor, paguei juros para o credor, o que sobrou ali é a margem líquida do meu negócio. E, obviamente, eu quero sempre ter uma margem líquida maior, né? Para eu ter uma margem líquida maior, não existe mágica. Eu tenho que reduzir o fluxo dos outros, né? Então, obviamente, eu quero pagar menos imposto, que é o que as grandes empresas fazem pressão sobre o Estado, é para pagar menos imposto. Eu quero pagar salários menores ou ter menos funcionários para ter uma linha ali de despesa pessoal menor. E dentro da estrutura de capital, se não fizer muito sentido, é porque o capital terceiro ele faz sentido que, teoricamente, ele é mais barato. Por isso que as empresas se alavancam, né? Mas a partir de determinado ponto ela gera um risco financeiro para a empresa. Então eu também tento ali sempre manter sob controle e reduzir o fluxo de capital de terceiros, que é pagar juros para o banco. Para, obviamente, sobrar mais para mim. Então, a própria lógica capitalista, ela já tem essa contradição. Eu preciso reduzir o fluxo dos outros, né? Para melhorar o meu. Pra sobrar, Se eu né? for uma grande empresa, vou pegar um exemplo aqui da Lojas Americanas. O que ela fazia, né? O mais óbvio ali, que quando você vê, é a despesa pessoal. Você quer pagar menos para o seu trabalhador, você quer contratar trabalhador mais barato, você quer ter menos trabalhador para aquela sua linha da despesa, aquele fluxo que sai ali para a despesa pessoal ser menor e sobrar mais para você. As grandes empresas fazem isso e fazem também com os fornecedores, porque ela começa a ter tá vendo o problema da concentração? Ela começa a ter um poder de mercado tão grande. O caso da Americanas ficou clássico por causa disso. O que ela fazia? Ela passava o custo que deveria ser dela para o fornecedor. Então o cara vendia biscoito lá para as lojas americanas. O que a loja americana fazia? Pelo seu poder de mercado, ela conseguia negociar. Sei lá, você tem uma fábrica de biscoito, de bolacha, e você vende toda a sua produção. Eu sou tão grande que eu compro sua produção toda. Obviamente, eu tenho um poder de mercado sobre você. Eu vou fazer com que você venda mais barato para mim, você reduz o seu preço, e você me dê um prazo de pagamento maior. O que a loja americana fazia era isso, né? Comprava barato e fazia os caras dar até 180 dias de prazo de pagamento. Aí você imagina para você que tem uma fábrica pequena, que você tem só um cliente, que sou eu, Americanas, e você vende toda a produção para mim. Você acaba aceitando, né? Pelo meu poder de mercado. E aí o que eu fazia com você? Eu fazia você tomar empréstimo para financiar esse capital de giro seu, porque você não consegue ficar 180 dias sem receber. Uhum. Você também tem sua empresa, tem seus funcionários. E eu fazia você ir se alavancar no banco.
ao invés de eu me alavancar para me financiar. Então, o que a loja americana fazia é isso, né? Pegava cada linha da demonstração dela e pressionava Um bando de arrombado é o nome desses caras da Americana, né? para que sobrasse mais para ela. Esse é o poder do capital. Né? Então, para ela ter lucro, ela precisava fazer isso. Então, a contradição no sistema capitalista é exatamente isso, entre a produção e a realização. Só que qual que é o problema? Quando eu vou vender, imagina pegando isolado esse exemplo, amigo. Aí quando eu vou vender meus produtos, eu preciso de consumidor para consumir, para comprar as bolachas, para comprar tudo que eu vendo lá. Só que eu faço isso com todo mundo, com todos os meus fornecedores, com todos os meus empregados, eu faço com todo mundo. Lá na ponta, quem vai comprar são vocês. Né? É o meu fornecedor que em algum momento ele vai ter que comprar. Agora imaginar a economia como um todo. Digamos que a economia fosse reduzida só, esse nosso exemplo, a lojas americanas. Então, lá na frente, quando eu vou vender, você, enquanto consumidor, você vai comprar, seus empregados, a sua empresa vai ter que ir lá comprar, os empregados da minha empresa vai ter que ir lá comprar, todo mundo vai ter que ir lá comprar. Só que eu pressionei tanto esse pessoal para eles reduzir o deles que eles não têm dinheiro para comprar. E aí? O que a gente chama na contradição do capitalismo é produção e realização. Aí quando ele vai realizar, o que acontece? Não tem consumidor, não tem demanda. E aí, agora? Entra essa próxima fase do capitalismo, que é o que eles chamam de financiarização, é o capitalismo financeiro. Aí agora entra o banco, fala assim, você não tem dinheiro aí para comprar os negócios americanos? Toma um cartão de crédito. Compra aí, divide em 10 e tal, e você compra. Aí as pessoas começam a consumir. Então, para eu realizar o capitalismo financeiro entra que essas pessoas precisam consumir, mas para consumir elas precisam se endividar. E elas vão ficando endividadas. Chega em algum momento, está no livro do Ian Miss, que ele fala que está todo mundo tão alavancado que vai existir uma crise. Em algum momento vai explodir uma crise. Que as pessoas vão parar de pagar, não vão ter dinheiro para pagar. O capital... Ó, pra você ver que ele citou o Mises, né, que é liberal. Então, o Kobori, ele não é comunista, tá ligado? Tem gente que acha que é, mas não é não. Ele é um cara que tem muito conhecimento de mercado, velho. Olha a visão dele que da hora, velho. O capitalismo financeiro vai querer executar essa dívida e não vai pagar. É o que foi o negócio das grandes crises financeiras. Se pegar o do subprime, obviamente é o exemplo do mercado imobiliário, mas é a mesma coisa. Todo mundo foi se alavancando, tomando crédito. Aquele crédito que foi sendo tomado foi também inflacionando o preço dos ativos. O preço dos ativos foi subindo. As pessoas compravam os ativos como investimento para alugar. E aí você sabe, o aluguel sempre acompanha o preço do ativo. Né? Só que em algum momento aquele negócio é uma bolha, né? Chega num ponto em que tem tanto inflação de ativo, né? Tanto aluguel de imóveis que aí você não consegue mais alugar, não tem mais mercado. E aí tem o efeito inverso, né? Que aí você começa a gerar muita inadimplência no mercado, aí começa a ter muita inadimplência, o preço dos aí o próprio sistema financeiro pega esses ativos e começa a liquidar como garantia de empréstimo, garantia de financiamento. Quando ele começa a liquidar, ele saiu da ponta compradora e entrou na ponta vendedora. Aí tudo começa a cair de preço. Quando tudo começa a cair de preço, e aí é a hora que a gente chama assim, você sobe de escada e cai de elevador, né? Aí a bolha estoura, entendeu? Então o sistema capitalista ele sempre gera essas contradições. Mas gera essa contradição pela necessidade de aumentar cada vez mais a riqueza, aumentar cada vez mais a concentração de capital. Você não consegue, nessas grandes empresas, você não consegue ter uma limitação. Você sempre quer mais, você sempre quer mais retorno, quer mais lucro, quer aumentar mais as suas margens. Só que aí, no sistema como um todo, você está pressionando todo mundo que está embaixo de você. Né? Não existe riqueza suficiente para esse negócio ficar inflando para sempre. Então, o capitalismo, quando a gente fala que a crise é inerente ao capitalismo, que sempre vem uma crise para desinflar esse negócio e aí começar tudo de novo. Vixe. É isso. De crise em crise que se vive no capitalismo, né? Bom, tem gente que não consegue entender isso aí, mas a gente tem que começar a estudar, a entender, a ver perspectivas fora daquilo que você foi educado e conscientizado desde criança, né? Pra mim poder sair desse negócio aí de capitalismo e não gostar mais dessa visão, mano, e não querer esse tipo de mundo pra minha filha, pros meus descendentes, pra todas as pessoas, na verdade, eu demorei muito, eu tive que estudar muito, ler muito, ver muito vídeo. Então, assim, se você tem gostado desse tipo de conteúdo, já me segue, deixa o like, deixa um comentário no vídeo sobre aquilo que você pensa sobre esse tipo de assunto e fique com Deus e um obrigado e um beijão.